Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso do sétimo ano, lembrando que esse curso vai ficar fixado tanto no YouTube quanto no Google Classroom, ou seja, no Google Sala de Aula. Então espero que vocês tenham acesso pelo Google Sala de Aula, porque lá também, referente a essa aula, eu vou deixar uma lista de exercícios para ser entregue. Então, vamos lá. Continuando da onde a gente tinha parado no vídeo anterior, vou resolver esse exercício 14, tá? Que é o único remanescente que teve. Vamos ver o que ele fala. O esquema a seguir mostra uma reta numérica, em que as letras A, B, C e D representam números inteiros. Observe a localização do zero. Responda e justifique os itens que seguem. Então, quero saber a relação aqui entre esses valores. Vamos lá. Olha só, a gente tem o zero aqui, onde a gente começa, certo? Vindo para cá, nós chegamos nesse C. E vindo mais para cá ainda, nós chegamos no D. Quer dizer o seguinte, na reta numérica, quanto mais à esquerda, continuando aqui, ó, quanto mais à esquerda, menor é o valor. É menor ainda do que zero, ou seja, é um valor negativo, porque tratamos de números inteiros. E quanto mais à direita aqui, ó, quanto mais vai crescendo para cá, o valor é mais positivo, ou seja, é um valor maior. Certo? Então, indo para cá, ele fica menor ainda do que zero, e indo para lá, ele fica maior do que zero. Certo? Tudo bem? Então, esses valores estão nessas posições. Se a gente verificar aqui, ó, o D ele é o menor dos valores. Depois vem o C, depois vem o zero, depois vem o A, depois vem o B. O B é o maior, certo? O B é o maior dos valores. E o D ele é o menor dos valores. Seguindo essa lógica, porque sempre partimos da esquerda para a direita. Tudo bem? Então vamos para essa questão A. O número A é negativo? Lembrando que o que está à direita do zero, ele é positivo. E o que está à esquerda do zero é negativo. Então, para essa questão A, o número A é negativo? Não, o número A é positivo, ele está à direita do zero. Então, o número A é negativo? Não. É positivo. Certo? Vamos verificar agora os outros. O B eu vou deixar, o C eu vou fazer. O número B é positivo? Onde é que está o B? O B está aqui. Ele também está à direita do zero. O número B é positivo? Sim. Sim, o número B é positivo. Vamos para E. O A é menor do que o B? O A vem antes do B? Vem. Então, o A é menor do que o B. Lembrando que a gente está crescendo, a gente vem para cá, daqui para cá, certo? Então, quanto mais à direita, maior é o número. O A é menor do que o B? Sim, porque o B ele é o maior de todos. O A é menor do que o B? Sim. E temos mais algum exercício aqui. Qual é o menor desses números? Voltando aqui, ó, na G, estou fazendo a G, tá? Qual é o menor desses números? O menor, como eu já tinha dito, é o D. Então, o D é o meu menor número. Então, qual é o menor desses números? D. Certinho? Então, vamos dar continuidade começando essa aula de hoje. Vamos falar agora sobre sucessor e antecessor de um número inteiro, certo? Sucessor e antecessor de um número inteiro. Então vamos ver o que é isso. O sucessor de um número inteiro é
Desculpa, o sucessor de um número inteiro é o inteiro que está imediatamente à sua direita, certo? O que está imediatamente à sua direita é o próximo valor, isso que é sucessor. É o número que vem depois, tudo bem? Exemplo, o sucessor de menos 10, quem vem depois do menos 10? É o menos 9. Porque lembra, se a gente tiver uma reta aqui, ó, vou colocar aqui uma reta, a nossa reta numérica. Se a gente tem o zero aqui, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Certo? O menos 10 vem antes, ele é o que está mais à esquerda do que o 9. Então, o menos 10 vem antes do 9, menos 9. Por isso que o sucessor de menos 10 é 9. Certo? Partindo do princípio que aqui é o zero. Certinho? O sucessor de menos 10 é menos 9 e o sucessor de 5 é o 6. O que vem depois do 5 é o 6, né? Isso é o que a gente já está acostumado. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo é 6. Então, é o que a gente está acostumado. Lembrando-se que por ser um número negativo, talvez isso confunda um pouco, né? Porque as ordens trocam com relação aos números positivos, tá? Mas tenha isso em mente. Agora vamos falar de um antecessor. O antecessor de um número inteiro é o inteiro, ó, o antecessor de um número inteiro é o inteiro que está imediatamente à sua esquerda. É o que vem antes, certo? É o que ele diz aqui, ó, o que está antes, o que vem antes. Exemplo, o antecessor de menos 8 é menos 9, porque o menos 8 vem antes do menos 9. E o antecessor de 10 é 9, certo? Porque o que vem antes do 10 é o 9. Fazendo outro exemplo aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou fazer outra reta aqui. Outra reta não tão reta, né? Mas tudo bem. Suponha que aqui é o zero, né? Então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. O que ele me disse aqui, ó? O antecessor de menos 8 é menos 9. Então aqui menos 9 e aqui menos 8. E aqui é o zero. O antecessor é aquele que vem antes. Então quem vem antes do menos 8 é o menos 9, ó. Porque ele é o que está mais à esquerda, esse aqui é o menor. Então, menos 9 vem antes do 8. É menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, certo? E se a gente tiver lá o 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem o 10 aqui e o 9 aqui. E o antecessor de 10 é 9, certo? Porque o que vem antes do 10? O que está antes do 10? Antes do 10 tem o 9. Assim como antes do menos 8 tem o menos 9. Tudo bem? Lembre-se de pensar ao contrário quando a gente tem números negativos. Certo? Vamos então dar prosseguimento aqui. Um exercício, o exercício 15. Vamos lá. O que ele diz no exercício 15? Escreva esses números inteiros em ordem crescente, utilizando os sinais de menor e maior. Lembram-se? Esse aqui é o sinal de menor e esse aqui é o sinal de maior. Tudo bem? Vamos ver. Como eu quero escrever esses números em ordem crescente e utilizando os sinais de menores e maiores, como é a ordem crescente, o próximo é sempre maior que o anterior. Então, na verdade, o único símbolo que eu vou usar vai ser o de menor. Olha como é que vai ficar. Eu quero saber o menor dentre esses valores. Certo? O menor, ele é o que está mais negativo. É o valor que tem maior tamanho, mas está mais negativo. Ou seja, esse aqui, ó. Esse aqui, o menos 15, ele é meu menor número. Se a gente puder fazer uma reta aqui,
Vamos ver se dá para fazer. Se a gente menos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui é o menos 15, é o menor dos valores. Depois do menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11. O menos 11 é esse aqui, ó. Certo? Já foi o menos 15, menos 11. Depois, menos 10, menos 9, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Então, esse aqui, ó, menos 6. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Esse aqui é o 0, mas não tem o 0, né? Então, opa, vou fazer ele aqui em cima. Não tem o 0, mas deixa ele aí. Depois, 0, 1, 2, 3. Então, 3 seria esse número. 4, 5, 6, 7, 8. Aí 9, vou colocar mais para frente aqui. E 10. Certo? Então, olha só. A ordem crescente é menos 15, menos 11, menos 6, 3, 8 e 10. Então, vamos colocar aqui em ordem crescente. O menor deles é o menos 15. O menos 15 é menor de todo mundo. Então, ele é menos 15. É menor do que menos 11. O menos 15, ele é menor do que o menos 6. Aliás, desculpa, o menos 11 é menor do que o menos 6. O menos 6, ele é menor do que o 3. O 3 é menor do que o 8. E o 8 é menor do que o 10. Então, basicamente, era isso que a gente queria fazer. Tudo bem? Essa é a resposta. Menos 15 é o menor de todos, é menor que o menos 11, é menor que o menos 6, é menor que o 3, menor que o 8, que é menor do que o 10. Certinho? Isso que é colocar nessa ordem. Então, vamos prosseguindo aqui. Essa questão 16. Ele diz, na questão 16, responda. A. Qual é o sucessor de 14? Quem vem depois do 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem vem depois do 14 é o 15. Agora, qual é o sucessor de menos 11? Lembrando que quando é negativo, a gente pensa ao contrário. Então, vamos começar do zero. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, menos 11 é negativo. Então, menos 11 é o menor do que todos esses números que eu falei. Quem vem depois do menos 11 é o menos 10, tá? Lembrando-se de colocar na reta numérica. Se eu tenho aqui o menos 11, esse aqui é o menos 10, esse aqui é o menos 9, e assim sucessivamente. O menos 11, quem é depois do menos 11? É o menos 10. Depois do menos 11 é o menos 10. Certo? Vamos ver a C. Na C, ele me diz, menos 4 é sucessor de qual número? Quem vem é o sucessor, aliás, o menos 4 ele já é o sucessor. Então, quem vem antes dele, né? É isso que eu quero saber. Então, a gente aqui tem menos 4, aqui a gente teria menos 5, aqui a gente teria menos 3. Ou será o menos 5 ou menos 3? Menos 4 é o sucessor de qual número? Ele já é o sucessor. Então, ele é o cara que vem depois. Quem veio antes, então? Quem veio antes? O menos 5. Então, menos 4 é sucessor de menos 5. Certo? A D e a E vamos deixar para vocês, né? Para vocês tentarem. E vamos partir para a próxima página. Agora temos o seguinte. Vamos lá. Questão 17. Na questão 17 eu quero saber, ó, responda. A.
Qual é o antecessor de 12? Quem vem antes do 12? Então, quem vem antes do 12 é o 11, certo? Se a gente for fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem veio antes do 12? Quem eu falei antes foi o 11. Certo? Nessa A, vou fazer a C. Menos 2 é sucessor de qual número? O menos 2, o menos 2 é antecessor de qual número? Quem vem antes do menos 2? Aqui a gente já pensa um pouco ao contrário, tá? Quem vem antes do menos 2 é o menos 3. Por quê? Ele é escrito na reta numérica. Vamos escrever aqui a reta numérica. Seria menos 2. Aqui seria o menos 3. Aqui seria o menos 1. Quem veio escrito antes aqui, ó? Quem vem antes do menos 2? Menos 3. Certo? Beleza. Aí vamos para essa E. Na E, todo número inteiro tem antecessor? Todo número inteiro tem antecessor? Sempre quando eu escrever um número, tem um número que veio antes? Nos números inteiros, sim. Se fosse nos números naturais, o primeiro número é o zero. Então não tem ninguém que veio antes do zero. Certo? Então o zero não tem antecessor nos números naturais. Mas aqui a gente está tratando de números inteiros, todo número inteiro, tá? Tem antecessor? É sim. Porque temos positivos e negativos nos números inteiros. Se fossem os números naturais, não. Porque antes do zero não vem ninguém. Certo? Ok. Essa 18 aqui é só ler com calma e eu vou deixar para vocês fazerem que é tranquila. Ok? Vamos agora passar para o próximo tópico da nossa aula. Números opostos ou números simétricos. Números opostos ou simétricos. Certo? Vamos ver o que é um número oposto ou número simétrico, né? Números opostos ou simétricos, a gente fala oposto ou simétrico porque você pode usar o mesmo nome, né? Você pode falar, é um número oposto, ou pode falar, é um número simétrico. Então, eles são aqueles que estão localizados na reta numérica a mesma distância do zero, certo? Então, eles estão localizados na reta numérica a mesma distância do zero, só que um para a esquerda e outro para a direita. Exemplo, o número 3 e o número menos 3 são opostos, certo? Porque a gente tem aqui, ó, número 0, 0. Aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Contei 3 para cá. E cheguei no número 3. Agora do 0, eu contei 3 para a direita, cheguei no número 3. Vou contar 3 para a esquerda. 1, 2, 3. Então, contei 3 para a esquerda, cheguei ao número menos 3, tá? Eles são aqueles números que estão à mesma distância do zero. Então, se eu tenho... Qual que é o número oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é o 2 positivo. E qual que é o oposto de 4? O oposto de 4 é o menos 4. Basicamente é o mesmo número, só que com sinal negativo. Lembrando-se que o oposto de 0 é o próprio 0, tá? O oposto de 0 é o próprio 0. Tudo bem? Porque o 0 está à mesma distância de si mesmo. Vamos lá, então. Prosseguindo aqui. Nessa questão 19. Na questão 19, ela diz o seguinte. Qual é o simétrico de 10? Então, é basicamente o número que está à mesma distância do zero, só que do outro lado da reta numérica. Então, basicamente, é só colocar o menos. Menos 10. Certo? Quando o número é positivo, ele é o mesmo valor, só que com sinal negativo. Isso é um número simétrico. Lembrando-se que eu poderia ter escrito número oposto. Certo? Qual é o número simétrico de 10? Ou
qual é o número oposto de 10? Certinho? Então vamos lá. Voltando aqui para cima. Na C. Qual é o número oposto de 10? Qual que é o número oposto de 10? Bom, oposto eu poderia ter escrito como simétrico também. E nada mais é do que o menos 10, assim como no exercício anterior. Certo? A B e a D vou deixar para vocês e vou resolver essa 20. Questão 20. Qual é o número que tem simétrico igual ao sucessor de menos 6? Então, a gente tem que saber quem é o sucessor de menos 6. Vamos para a reta numérica. Se a gente aqui tem o menos 6, antes vem o menos 7 e depois vem o menos 5. Quem é que está depois do menos 6? É o menos 5. Então, eu quero saber o quê? Qual é o número que tem o simétrico igual ao sucessor de menos 5? O sucessor, de menos 6. O sucessor de menos 6 é menos 5, certo? Qual é o simétrico do menos 5? É o 5, ok? A 21, basicamente é igual a 20, vou deixar para vocês tentarem fazer. Então, vamos lá para a questão 22. Na questão de 22, ele diz o seguinte, né? Resolva. A. Qual é o antecessor de menos 15? Quem vem antes do menos 15? Reta numérica tem o menos 15. Depois vem o menos 14. Deixa eu arrumar aqui. Depois vem o menos 14 e antes vem o menos 16. Quem vem antes do 15? Antecessor. Quem vem antes do menos 15? Quem vem antes do menos 15 é o menos 16. Certo? Vou para C. Qual é o número que tem simétrico igual ao antecessor de 13? Reta numérica. O 13. Antes do 13 vem o 12. E depois do 13 vem o 14. Certo? Qual é o número que tem simétrico igual ao antecessor de 13? Quem é antecessor de 13? Quem vem antes do 13 é o 12. Qual é o número que tem oposto... Qual é o número que tem simétrico igual ao antecessor de 13? O antecessor de 13 é 12. Qual é o simétrico do 12? É o menos 12. Certo? Então a gente vai fazendo sempre assim. Pega a reta numérica e verifica aí quais são os valores. Vamos para a questão E. Qual é o oposto do antecessor de menos 20? Qual é o oposto do antecessor de menos 20? Reta numérica, menos 20. Na frente é menos 19 e atrás é menos 21. Lembre-se que isso aqui é um número negativo, então ele cresce justamente ao contrário do que os números positivos. Quanto menor o valor, maior é o número que a gente vai ter aqui. Por exemplo, 21, ele é menor do que 20, né? Neste caso, como ele é negativo, menos 21 é menor do que menos 20. Agora, o contrário não vale, né? Quando tem o positivo, é justamente a relação inversa a esta. Então, vamos lá. Antes que eu me enrole mais ainda, qual é o oposto do antecessor de menos 20? Que é o antecessor de menos 20? Quem vem antes do menos 20? Menos 21.
E o oposto do menos 21 é o 21. Certo? F vou deixar para vocês. Vou para a questão G. Qual é o oposto do simétrico de 15? Agora está ao contrário. Ó. Vamos ver. Quem é o simétrico de 15? O simétrico de 15 é a mesma coisa que o oposto de 15. Ele é o menos 15, certo? Qual é o oposto do simétrico? Qual é o oposto do 15? Desculpa, o oposto do menos 15. O oposto do menos 15 ele é o próprio 15. Eu poderia ter falado qual é o oposto do oposto de 15. Que ele é ele mesmo, tá? O oposto do oposto é ele mesmo. O oposto do simétrico é ele mesmo. O simétrico do oposto também é ele mesmo. Porque essas palavras significam a mesma coisa. Certo? Acabamos essa página. Vamos para a próxima. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Bom, essa aula já está com um tamanho bom. Então, basicamente, eu vou parar por aqui e deixar que na próxima aula nós vamos falar sobre isso, sobre números consecutivos. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Verifiquem a lista de exercícios que terá no Google Sala de Aula e muito obrigado, até mais!